E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um overview aqui da Black Company. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos falar aqui de Arrowverse, né? Da série Arrow e do Arrowverse, as melhores séries da DC na CW, cara. Esse canal aí que foi praticamente dedicado a séries da DC, né? Infelizmente saiu do ar. O Arrowverse acabou também, né? O último prego do caixão foi a última temporada aí de Superman e Lois, né? E para isso, eu, Marcelo, trouxe aqui a bancada mais lendas do amanhã da podosfera nacional, começando aqui por ela, nossa querida Rafa. E aí, como é que você está hoje? Estou animada, muito contente, muito feliz, porque eu sou defensora dessas séries, né? Então, pra mim não tem Todos série somos. ruim. É, Não tem. não tem Tirando série ruim. Batman. Não, mas olha só. Vou deixar pra quando a gente entrar nesse tópico, tá? Mas tenho opiniões. Tá, beleza. Ok. Isso. E você já ouviu aqui a voz dele inconfundível, nosso querido K, completando a nossa bancada. E aí, K, como é que você está hoje? Eu estou bem, mas vocês falharam com a minha cidade. Era isso que eu queria! Maravilha! E Muito bom. meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Eu sou o Flash. Ai, meu Deus, toca a musiquinha, pelo amor de Deus! Cara, como eu gosto. Eu me empolgo à toa, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu também gosto. Eu gosto Mas de como não ficar feliz, como não ficar empolgado quando o assunto é série? Ainda mais essas. Pô, Não é, gente? DC é maior do que Marvel e sempre será. Então, meu Deus do céu. Ai, eu não peço falei também, isso. né? Eu peço pro problema na minha vida, né? Mas beleza, tá certo. Eu Mas antes não da gente falei começar. nada. Essa opinião é totalmente minha, mas não deixa de ser verdade. Mas tudo bem. Vamos começar aqui então o nosso bate-papo de hoje. Mas antes da gente começar, meus queridos ouvintes, eu vou pedir para vocês entrarem nas redes da Black, né? Nós estamos lá no Instagram e Threads como @BlackCompanyBR_. Nós estamos no X, nós estamos no Blue Sky também, né? Os links vão estar aqui na descrição desse episódio, né? Se você está seguindo a gente aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, não deixe de ativar as notificações, né? Para saber quando tem um episódio novo, não só do Overview, mas dos outros podcasts aqui da casa também, né? Então fique ligadinhos aí, porque tem conteúdo a semana inteira para você aqui na Black Company, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos parar de promoção e a minha cidade precisa de mim. Muito bem, galera. Então, começando aqui o nosso bate-papo de hoje, mais uma semaninha aqui na Black Company, e a gente vai começar aqui fazendo um contexto da estreia, né, do que foi o considerado Arrowverse, né, com a primeira série da CW baseada nesses heróis, né, da DC, que foi Arrow, né, e, assim, não é a primeira série da DC, obviamente, mas dentro desse esquema que a DC Television, né, planejou, né, junto com a CW, foi Arrow, né, que foi a série baseada no Arqueiro Verde, né. A série iniciou lá em 2012, inclusive eu tava revendo ela no ano passado, né, e, cara, a série ainda é boa, né, de ver até hoje, cara. Eu achei bem bacana, né? E aí eles escalaram Stephen Amell como o personagem título, né, o nosso querido arqueiro, o Oliver Queen, né? Eu não vou falar aqui exatamente, toda a origem do Arqueiro Verde e tudo mais e tal, mas só para não ficar fora de contexto, o Arqueiro Verde é o alter ego de Oliver Jonas Queen, né? Que ele é um justiceiro / vigilante, né? Que usa um arco e flecha como seu armamento principal, né? E ele foi muito fortemente inspirado no Robin Hood, né? Então, não tem como dizer que não tem essa inspiração, né? Pela cor, né? Enfim, né? Pelo uniforme também, né? E tal.
Mas o Arqueiro Verde da série Arrow, né? Ele foi baseado mais na parte mais dark dos quadrinhos, né? Tem um cunho mais sinistro, assim, né? E um pouco mais de realidade. Que nesse papel aqui, o Oliver Queen, ele mata, né? Os seus inimigos, né? Ele usa realmente, ele lá atravessa. Cara, é uma matança pra cima e pra baixo. Né? Então é bem mais sombrio, né? Essa inspiração aqui, essa abordagem do Arqueiro Verde, né? Sendo que no começo, né, gente, na primeira temporada ele nunca foi chamado de Arqueiro Verde, ele sempre foi chamado lá de, sei lá, ou Vigilante, sei lá, alguma coisa assim. Né? Arrow mesmo ficou só no título, Na né? primeira temporada era Capuz. Era o The Hood, né? É verdade, Capuz, isso mesmo. The Hood. E nunca ficou. Ele nunca foi chamado de Green Arrow, né? Ou de Arqueiro Verde, né? Ele sempre foi chamado ou de Arqueiro, ou enfim, né? Sempre qualquer outra coisa, mas nunca foi Green Arrow, né? Mas acho bacana essa abordagem, né? A primeira temporada eu acho ainda muito boa, né? E eu acho bacana essa abordagem inicial ali do arqueiro, né? Desse herói, né? Com uma pegada um pouco mais Batman, assim, né? Mais inspirada no Batman e tudo mais. Não deixando de ter os elementos do que é a lore ali do Arqueiro Verde, né? Mas aí eu quero saber de vocês. Primeiro contato de vocês com a série Arrow foi em 2012, foi depois? Vocês viam na época, né? Porque eram episódios um pouco mais violentos, assim, né? Eu sei que vocês são bem mais novos do que eu, bem mais jovens. Eu sou aqui um senhor de idade já praticamente. Eu posso pegar a minha fila preferencial, né? Mas, meu Deus, eu com 42 anos tô me sentindo com 80, mas beleza, tá certo, é isso. Mas eu quero saber de vocês, qual foi o primeiro contato de vocês com a série? Foi na época? Como é que foi isso pra vocês? Bom, você é um pouco mais velho que eu, mas não tanto, Marcelo, então não precisa dessa, não. Eu já tinha 18 anos quando a Arrow lançou, então eu assisti na época, eu assisti o primeiro episódio sendo lançado nos Estados Unidos de maneiras totalmente legais, né? Não foi transmissão clandestina na internet, obviamente. Não foi, eu juro que não foi, gente. Então assistia quando lançou no Brasil, né, na Warner, e foi amor à primeira vista. Desde que eu assisti a primeira vez, acompanhei sem parar. Acho que comigo não eu sei que eu não comecei em 2012, mas eu sabia que tinha sido lançado. Mas eu acabei acompanhando mais pelo canal da Warner mesmo. Mas eu não sei, tipo, acho que lá para 2013, acho que da metade para o final de 2013. Mas aí eu lembro que tinha algumas vezes que eles reprisavam, né, algumas temporadas e tal, antes de, tipo, lançar uma nova temporada e tal. Aí tipo, tinha uma reprisezinha, você conseguia acompanhar se perder alguma coisa e tal. E acho que foi mais ou menos por aí que eu comecei a entrar nesse espaço aí. Não, faz sentido. Eu comecei a assistir a série na época mesmo, né? Porque, como o Ká falou, a série passava originalmente no canal da Warner aqui no Brasil, né? A Warner Channel. E, cara, me pegou muito, muito desprevenido a série. E com surpresa pela qualidade que a série tinha no começo, né? E posteriormente também, né? Mas no começo tinha essa qualidade absurda de ter ser uma pegada mais realista e tudo mais. Acho que muito impactado também pro que foi o filme do Batman na época, né? O Batman do Christopher Nolan, né? E tudo mais. Então acho que teve muito esse impacto de nós precisamos de ter coisas de herói que são mais sombrias, são mais realistas e tudo mais, e eu acho que Arrow foi muito, muito impactado por isso, e foi impactado de uma forma bem positiva, né, porque o Stephen Amell, ele conseguiu trazer muita qualidade pro papel, né, do Oliver Queen, e uma abordagem muito diferente também, né, pelo menos comparado com o que eram os quadrinhos, né, e tudo mais. Não que o Arqueiro Verde tenha sido sempre um personagem muito famoso, né, e tudo mais. Ele sempre foi não vou dizer que ele era lá do B da DC, mas não era algo assim, nossa, meu Deus e tal. Mas eu gostei muito dessa abordagem, né, que eles fizeram. Acho que foi muito positivo, né, pra série.
E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente também elogiar na série era o departamento de dublê, né? Porque a série tinha muita cena de ação e, pra mim, todas elas eram fantásticas, porque eles tinham um departamento de dublê, de efeitos especiais, simplesmente fantástico. Concordo. E, tipo, eu acho que ainda mais pra época que ele foi lançado, tipo, 2012 para 2013, tava começando a surgir umas coisas assim, muito mais, né? Acho que avançadas em questão de mídia, de você conseguir produzir algo em relação a isso, a série, filme, enfim. Então, é como o Marcelo falou, teve essa pegada que eles mostraram, ó, a série, a gente botou uma série aqui e tal, mas também estamos conseguindo mostrar aí que, tipo, sei lá, não vai ser só, não sei, não vai ser uma série policial, não, sabe? Vai ter toda aquela parte do herói e tudo mais, vão ter as lutas, as batalhas, enfim. Então eles Sim. conseguiam trazer tudo isso. Sim, verdade, é verdade. E eles trouxeram muito pro. Eles trouxeram essas batalhas, né, essas lutas e tudo mais. Obviamente que, assim, a gente tá falando de uma série de 2012, era uma estrutura de se fazer séries, né? Muito diferente do que ela é hoje, né? Hoje as séries têm, sei lá, no máximo 10, 12 episódios, né? Se muito, né? Às vezes séries têm 8, 9 episódios e tudo mais. Naquela época você fazia uma temporada inteira com 24, às vezes 25 episódios e tudo mais. Então realmente era algo muito. Uma estrutura muito diferente. Mas a forma como eles contavam essas histórias, pelo menos assim nas primeiras temporadas e tudo mais, fazia muito sentido ter essa longevidade de série, assim, né? Ter uma série de 20 e poucos episódios, quase 24 episódios e tudo mais, né? Eu gostaria só de fazer um parêntese aqui pro comentário do Marcelo sobre os 22 episódios, 24, que uma coisa que a gente perdeu muito nas mídias hoje em dia é que como as temporadas têm 8 episódios, 6 episódios, a gente não tem episódio filler. E episódio filler era fundamental para você se conectar com os personagens. Pra você se conectar com a história, com o que tava acontecendo. E sem o filler, cara, eu sinto que foi uma derrota pra indústria. Às vezes tinha muito personagem que, beleza, você sabia que ele existia, ele tava ali, só para preencher um espaço, mas aí acontecia alguma coisa e você entendia mais sobre aquele personagem. Uhum. Então, acho É que não era... verdade. É verdade, é verdade. Eu concordo que o filler, pelo menos assim, tirando o anime, né? Que às vezes anime tem não, episódio filler de no- anime, muitas vezes, putz, pelo É, amor de Deus. pois é, tirando anime, assim, mas tinha muito desses episódios fillers que realmente fazia muito sentido você ter, né, durante a temporada, porque ela explorava mais a personalidade, alguns outros personagens mais secundários, histórias que precisavam de pelo menos um ponto meio fim, né, e tudo mais. Então fazia muito sentido ter essas temporadas maiores, assim, né, e tudo mais. E fazia muito bem, né? Mas hoje, realmente, acho que, assim, ficaria muito cansativo, mas muito cansativo você ter uma temporada inteira de 20 e poucos episódios, de, sei lá, 20, 23, 24 episódios, assim, realmente, hoje acho que não faz muito sentido isso, né? Principalmente episódios de 1 hora, né? Como era antigamente, 1 hora, 50 minutos, 1 hora e tudo mais. Então, realmente, seria muito custoso também, né? Hoje a televisão ficou muito caro, né? E principalmente uma série de herói como essa que possivelmente você vai usar muita CGI, né? E tudo mais. Né? E essas coisas acabam ficando mais caras, né? Conforme o tempo. A gente, novamente, tá falando de uma série de 2012, onde a economia, e eu não falo aqui necessariamente no Brasil, né? Mas lá em Hollywood, era outra, né? Então a moeda valia outra coisa, né? Então realmente era mais barato, entre aspas, fazer séries assim de heróis com 20 e poucos episódios do que hoje realmente é um pouco mais caro, né? Mas funcionou muito bem. Eu sou purista, cara. Eu sou purista percebendo. das séries. Pra mim, elas têm que ter 24 episódios. Se for comédia, 23 minutos. Se for drama, 43 minutos. E, cara, e não é mais custoso. O problema
problema é que hoje em dia as séries querem ter mega produções de filme. E aí a gente demora 3 anos pra uma temporada nova. Mano, antigamente Game of Thrones era uma temporada por ano, e aí? Eles faziam, É verdade. sabe? É Não, eu sou verdade. purista das séries. Quando o Game of Thrones era uma por ano também, né? A série era boa. Depois passou, sei lá, não, deixa 2 anos, 3 anos, depois a gente faz outra temporada. Aí foi. Enfim, Game of Thrones. Vale um episódio falando nisso, querido ouvinte? Vale um episódio falar sobre Game of Thrones? Se valer, se você achar que vale, deixa um comentário aqui no Spotify ou lá nas nossas redes sociais, beleza? Mas fala lá, cara, o que você ia complementar? Não, nessa parte que a Rafa falou, eu concordo. Eu acho que tem muito dessa característica. Série de comédia precisa ter os 20, 25 minutos, fechou. Drama, sei lá, ação, romance, essas coisas assim. 45 estourando 50 ali, mas se for contar tudo, né? Abertura, encerramento e tal. Sim. A cena Créditos, essas pós-créditos, coisas, né? Exato. Entendi. Não, faz sentido. Aí eu realmente, assim, por falta de tempo, eu falo, tá bom, 8 episódios, 5 episódios, pronto, tá ótimo. E tem produções boas, né, nesse estilo. Não é que ficou mais curto e porque ficou com menos qualidade, né? Mas assim, né? Funcionou tanto, né, essa série do Arrow que a CW Eu só teve digo ideia que existe um motivo pra Netflix, Prime, Disney, todos esses canais aí de streaming estarem botando séries mega antigas de 20 blau episódios e essas séries estão sempre como as mais assistidas, tá? O povo pede, o povo necessita. Aí você tem um ponto. Tem um ponto aí. Não dá pra negar com contra fatos não argumentos, né, velho? É verdade. Mas funcionou tanto Arrow, né, pra CW, né? Teve realmente uma audiência, tá? Não só audiência, mas também a crítica tão positiva, né, em relação aos fãs, em relação à crítica mesmo de televisão, que a CW resolveu colocar mais personagens da DC, né, aparecendo ali, né? Obviamente, Arrow era onde se fazia testes, né, esses testes de tela. E a primeira vez que o Barry Allen apareceu, né, lá pra ter a sua série do Flash, foi na segunda temporada, se não me engano, segunda ou terceira temporada de Arrow, né? E aí o Barry Allen apareceu ali de surpresa, né, e tudo mais. Pô, foi muito maneiro ver o Barry Allen ali, ele ainda não era o Flash, né? Mas o caminho pra se tornar o Flash foi na série do Arrow, né? E aí o Flash apareceu, aí teve a sua própria série. A série do Flash é bem interessante também, apesar das últimas temporadas, assim, os últimos, né? Eu digo de 8 temporadas, 8? Acho que foram 8 temporadas, acho que de 8 temporadas pra mim, que eu achei mais, né? Acho que de todas as temporadas, pra mim, as 4 primeiras ainda são as melhores. Depois acho que foi só mais do mesmo, muda o super vilão e não sei o que e tal, mas eu acho ainda interessante a série do Flash. Eu ainda gosto, assim, né? Mesmo que o final não tenha sido lá grandes coisas. Mas foi legal, porque apareceu o Barry Allen ali e tal, e aí a gente começou a aparecer um universo, né, ou um Arrowverse, né, dentro da série do Arrow, né, e ela serviu realmente de base para esse universo compartilhado das séries da DC, cara, o que foi muito legal, né? Sim, eu particularmente, inclusive, já deixando meu ponto aqui, fã do Flash, tá? É a minha favorita da CW, concordo com o Marcelo também. Da quinta, eu já vou um pouco assim, da quinta em diante, eles só se jogaram assim. Pois é. Só se jogaram. Foi É. bem repetitivo. E também teve as questões de. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas saída de elenco, troca de elenco, ator que saiu e não quis mais voltar. Enfim. Dinheiro, né? Tem sempre essas coisas. Infelizmente tem esses probleminhas Mas, aí, né? até a quinta temporada, mano, era uma série completamente maravilhosa. Em questão de tudo, de drama, dos personagens, da vida de cada um, né? E principalmente de todo esse crossover que eles faziam entre si. Sim.
Sim, Inclusive, verdade. parecia, às vezes, algum filler, mas não era filler. Era só o outro personagem. Um exemplo, era só o Arrow, que aparecia no episódio ali da série do Flash, ou vice-versa. E Uhum. aí tinha alguma atividade que envolvia uma história depois, na frente, né? Mas Pois eu é, achava isso pois muito é. legal. Não, e isso fez com que a CW começasse a pensar em outras propriedades também, para poder aumentar o seu roster ali de séries, né, e tudo mais. Obviamente que Arrow, né, foi o carro-chefe ali, né, era o que meio que comandava, entre aspas, ali, toda essa parte do multiverso compartilhado, né, das séries, né, mas o Flash tão importante quanto o Arrow, né, para a criação desse Arrowverse, né, e principalmente para a criação das outras séries, porque dali veio Lendas do Amanhã, né, o Legends of Tomorrow, veio a própria Supergirl, né, enfim, aí teve Superman e Lois, Batwoman, enfim, né, então teve toda essa sorte de novas produções ali que ficaram tão importantes quanto Arrow, né, e depois teve, né, os crossovers, né, da temporada, né, o Crise das Infinitas Terras, Crise da Terra X, enfim, né, teve ali todo esse evento, né, esse crossover evento ali das temporadas, né. Queria só dar uma menção honrosa aqui a algumas séries que eu considero parte do Arrowverse, mas muita gente não considera. Mas elas os personagens delas entraram na história, então eu acho que elas devem ser consideradas também, que é Black Lightning e Vixen. Essa daí era uma Sim, série animada Sim, não, com certeza. sim. e não passou nem na TV ela. Mas considero que essas duas fazem parte sim, porque os personagens delas tiveram certa relevância em alguns episódios da série, do Arrowverse. Sim, Não, justo. concordo. E principalmente porque participaram desses crossovers, né? O Black Lightning, né? Ele teve a sua série. Inclusive, eu gostava muito da série do Black Lightning, né? Ela começou na Netflix, depois é que ela passou pra CW. Foi. Mas eu gostava muito da série do Sim. Black Lightning. Eu Sim. gostava bastante. Tipo, eles realmente souberam, eram ligações que eles sabiam fazer, sabiam aproveitar. Crise na Infinitas Terras, Não, eu ia dizer que eu acho um pouco melhor que a da Terra X lá, mas ainda não é. Não dá. Acho que a primeira crise... É sempre aquele negócio, né? Todo aquele drama, meu Deus, a primeira crise, aí junta todo mundo, pô, como é que a gente vai fazer? A segunda já tem um negócio ali, pô, já resolveu a primeira, a segunda já não tem. Mas toda a conexão deles ali era sempre impecável. Sim, eu concordo. Era muito. Esses arcos narrativos, né, dos crossovers eu achava bem interessante, né? Porque era a fase, né? Era a parte que eles mais experimentavam, principalmente coisas advindas dos quadrinhos, né? Histórias advindas dos quadrinhos. Principalmente, por exemplo, a Crise das Infinitas Terras, a Crise da Terra X, né? Enfim, são arcos ali de histórias que são bem clássicas nos quadrinhos, né? Mas eles experimentavam muito, né? Foi na Crise das Infinitas Terras que teve os três principais heróis ali, a Santa Trindade, né? Que era o Arrow, Flash e a Supergirl, que eram do mal, né? E tudo mais. Pô, teve outros arcos também. O arco final do Arrow também, né? Que teve a filha do Oliver também tentando ali assumir o manto do arqueiro, né? Enfim. Cara, foi muito interessante também. E eu gostava, cara. Eu realmente era. Os arcos que eu mais esperava, assim, durante a temporada eram esses crossovers ali entre as séries, né? Porque, teoricamente, né, essas séries, tirando Flash e Arrow e Lendas do Amanhã, nenhuma delas passava dentro do mesmo universo, né? Batwoman era de um, Superman e Lois era de outra, Supergirl era de outro e tal. Então eram séries ali com mundos diferentes, né? Universos diferentes, né? Então era legal esses crossovers. Até que em um dos crossovers, o Flash e a Supergirl fizeram as terras se unirem, não esquecemos disso. Exatamente. Mas, o que é legal também, Mas né? Porque deu um arco ali. ficou legal. Mas minha opinião pessoal é que eu não gostei muito do crossover quando serviu de arco final do Arqueiro Verde. Eu achei meio tipo assim, Mas, poderia ser preferi os melhor, né? outros. Poderia ter sido melhor. Foi uma parada meio tipo, pô, cara, sério?
Eu passei 10 anos da minha vida assistindo pra isso. Cara, 10 anos de dedicação pra esse? Isso? É isso mesmo que você vai me entregar? Ah, não acredito. Muito bom. Mas muito legal isso também, não só do desenvolvimento das temporadas, das histórias também, mas o Arrowverse ele entregou pra gente uma sorte muito legal de personagens, não só personagens do papel principal, por uma Supergirl, Flash, enfim, né, mas personagens considerados, entre aspas, secundários ali também, como a Felicity Smoke, que eu acho que talvez junto com o John Diggle ali sejam os mais emblemáticos, né? Mas tem o Slade Wilson, né? Tem uma outra galera também, tudo mais e tal. Principalmente essa galera, entre aspas, secundária, entrou muito no Lendas do Amanhã, né? Eu tento falar Legends of Tomorrow, mas é muito, tipo, enrola a língua, sabe? Então, aí eu falo Lendas do Amanhã. Mas teve uma sorte de galera que entrou ali e tudo mais. Vários personagens também super desconhecidos do universo da DC. Eu fico muito triste que eles não trouxeram o Questão, né? Que é um dos meus personagens favoritos. Que também é super lá do C da DC, então realmente quase ninguém conhece. Mas, pô, eu achei bem interessante esses vários personagens ganharem grandes destaques, assim, né? O Felicity e o John, eles, por exemplo, o John Diggle, eles não eram personagens dos quadrinhos, salvo engano, e eles foram criados exatamente pra cá e eles foram personagens que foram migrados pros quadrinhos por conta da série. Eu achei muito legal isso também. Aí tem o Slade Wilson, né, o que foi ali o nosso Deathstroke e tal. Então, pô, cara, é muito bacana, muito bacana. Acho bem legal a quantidade de personagens bacanas que eles trouxeram ali. E principalmente esses coadjuvantes, né, entre aspas, ganharam seus próprios arcos narrativos. Né? A gente vê o próprio pai ali da namorada do Oliver Queen na primeira temporada. Ele tem um arco muito interessante também, desenvolvimento e tal. Eu acho muito bacana. Se for pra fazer só um comentário, eu adoro esses personagens que não eram personagens dos quadrinhos e foram pra série e ganharam esse destaque, mas eu acho que em alguns personagens que eram dos quadrinhos e estavam na série, eles deram uma vacilada, como foi o caso da Canário Negro, né, da Laurel, que eu acho que eles fizeram muita judiação com o personagem, coitada. Pô, muita. Foi muito judiada, tadinha. Aliás, judiar é falar meio errado, né? Foi muito escanteada ela, né? Então realmente coitada, cara. Realmente ela foi bem. Poderia ter sido bem melhor desenvolvida, né? Poderia. E não é só ela, tem alguns outros personagens também. Tipo, o personagem que eu gostava muito, que era o Roy, né? Que ele teve uns 5 nomes aí, ele virou vários heróis diferentes. A própria irmã do Oliver também, que também assumiu o manto do Roy. Mas eu gostaria que eles tivessem tido um desenvolvimento melhor. Eu entendo que parte do Roy, no caso, foi porque o ator estava vivendo vários problemas pessoais na época e ele pediu pra sair, mas ele também pediu pra voltar, sabe? Então tem questões assim. Sim. E a volta dele não foi nada, assim, marcante, né, cara? E poderia ter sido melhor desenvolvido também. E eu concordo que o Roy, ele é um personagem muito importante pro quadrinho, né? O Arsenal, né? Ele é, não o time de futebol, mas sim o personagem. Ele é muito importante pro Arrow, nos quadrinhos, né? E ele ficou meio qualquer coisa. Botaram a irmã do Oliver como Arsenal, cara. Assim. Mas o Roy em si ele poderia ter sido melhor desenvolvido mesmo, cara. Eu entendo que teve esse problema com o ator, né? Mas como ele pediu pra voltar depois, né? Deixaram ele pra lá, sabe? Eu não sei, é uma coisa que eu até falei no começo. Problemas assim, não sei, internos, que às vezes a própria CW tinha. Ela vira e mexe fazer isso nas próprias séries delas. Então, tipo, fez isso com ele no Arrow. Em alguns personagens no Flash, eles fizeram isso também. Eu não vou lembrar o nome do personagem agora, mas era eu lembro que era o melhor amigo do Flash na série e fazia aquele cientista lá no começo, eu esqueci o nome. Tá. Cisco. Isso, fazia o Cisco.
E aí eu não lembro o que foi, se foi alguma confusão com a CW, ele não queria mais fazer, e a CW queria insistir, e queria porque que ele iria que ele, tipo, continuasse, e pelo que eu me lembro, foi algo mais ou menos do tipo, pô, já deu a história, já deu o que tinha que dar, tá? Eu fui muito feliz, gostei muito de fazer a série, mas eu quero fazer outras coisas também. Eu não, Uhum. tipo, não lembro se foi o primeiro trabalho dele, né, em séries ou TV e afins como ator, mas era algo que ele queria explorar outros lugares, além de ser o Cisco, que foi Uhum. que era o braço direito do Flash na série da CW e tudo mais. Sim. E a mesma coisa com o Roy no Arrow, né? Cara, eu não sei, às vezes parece que a CW tinha esse lance, vamos dizer assim, esse lance de, pô, ó, você não tá seguindo aqui, então, ó, tudo bem, você voltou, seu personagem tá aqui, mas vamos dar umas pontinhas assim pra você, né, só pra dizer que você tá ali e tal, Uhum. você não vai Uhum. sumir. Mas eu não sei, eu não, era uma coisa que eu não achava muito legal. Eles podiam fazer muito melhor, muito melhor. Sim. Inclusive, mais uma vez, que né, a gente trouxe aqui no começo, na época, eles tinham condições. Lembrando que as condições da CW para fazer séries, se não me engano, foi tipo, o auge, o pico, assim, foi até 2000 e acho que 16, 2017. 2016, 17, verdade. Que aí Isso, foi depois que começou a derrocada e tudo mais. que foi aonde foi chegando já a quinta temporada do Flash e tudo mais. E Sim, aí sim. então, tipo, eles tinham certas condições, dava pra fazer alguma coisa. E não era dizendo, tipo, ah, não, mas tinha efeito especial, tinha não sei o que, tal, 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 tal. Não era, tipo, muitas vezes quando a gente traz isso aqui, não é falando de coisa assim, mas a participação do personagem, as atividades do personagem dentro da história da série da CW, sabe? Uhum, uhum. O Arrow terminou na 8ª temporada, né? Ela terminou acho que em 2019, se eu não me engano. 2019? Acho que foi. Foi, ela E terminou, acho que um ano, um ou 2 anos antes de Flash. Flash ainda continuou, né? Que veio, como é, começou depois, né? ela continuou, o Flash terminou acho que em 2020, se eu não me engano. Ou foi Hum, 2021, alguma coisa assim, né? é. Mas eu acho que o desenvolvimento depois da própria série do Arrow e do Flash também, né? Acho que acaba sofrendo um pouco disso também. Né, por mais que tenha começado muito bem, né, e tudo mais, mas já era uma época que essa estrutura de série longa, né, e tudo mais, já não estava funcionando tanto obviamente, com a Rafa funcionava pra caramba, né, mas não funcionavam com a maioria dos telespectadores, né, então acho que era algo que a galera já não tava mais gostando de ver algo assim tão longo e tudo mais, já foi perdendo audiência, né, então acho que eles o que ajudou de uma forma negativa, né? A correr um pouco com o final dessas séries, né? Porque já estava muito extenso, né? Sim. E o desenvolvimento já não estava mais a mesma coisa. Era sempre. Era muito. Ah, beleza, vamos botar aqui um grande Uhum. vilão. Aí trazia gente de volta do passado. Aí era sempre como é que se diz? O Arqueiro Negro. Aí Aham. trazia o Malcolm de volta, o Michael Merlin trazia não sei quem de volta. Aí tem como é o nome do melhor amigo do Tommy também. Aí sempre voltava o Sim. Tommy do inferno e não sei o quê. Aí era a ilha e não sei o quê, sabe? Passou aquelas 5 anos de Exato. flashback da ilha e depois foi flash forward pro futuro e não sei o quê, sabe? Aí começou. Eu acho que a proposta inicial realmente era fazer uma série de 5 temporadas mostrando os efeitos das 5 anos que o. Foram 5 anos, né? Que o Oliver ficou na ilha, naquela ilha maldita lá. E aí eles não souberam o que fazer depois e foi fazendo. Ah, vamos continuar fazendo isso aí, É. sabe? Deixa ele. Aí botaram ele como prefeito, aí tira prefeito, bota prefeito, vamos lhe revelar quem ele é, vamos revelar mais quem ele é. Aí não sei o que, aí tem a Mia, aí não tem mais o que. Cara, foi um salseiro. Um exemplo disso foi também a série da Supergirl. Tipo, começou maravilhosamente bem. Sim, sim, Só que ela concordo. já tinha começado numa época ali já meio assim. E foi Uhum. evoluindo de um jeito que tava igual a série do Arrow.
Sim, Eles não sim, sabiam verdade. mais pra onde ir, pra onde jogar, quem jogar, quem colocar ali. Pois é, acho que acabou as É isso, ideias, gente. né? Acabaram. Eu vou ter que sair desse episódio. Vocês estão xingando gente da minha família. Ninguém está xingando porque a gente adora. A gente só Eu gosto. fala, a gente fala. Eu vou dizer aqui, porque eu É. acabei, antes da gravação desse episódio, eu estava em outra gravação falando de outra coisa que eu amo da minha vida, que é Pokémon. E aí, falando bem e mal, mas a gente só fala essas coisas porque a gente quer o bem dessas coisas, né? Cara, eu realmente gostava muito. Eu acompanhava tudo, cara. Eu dediquei anos da minha vida acompanhando isso também. Né? Pô, acompanhei até as piores séries. Cara, vocês lembram da série que fizeram do avô do Super-Homem lá sabe? Cara, que série horrorosa, cara. Que série horrorosa. Então, assim, eu acompanhei tudo isso, cara. Acompanhei tudo isso. Então, assim, realmente é algo que eu falo que ficou ruim depois, mas com muita dor no coração, entende? E principalmente Supergirl, porque Supergirl eu adorava ver, cara. Eu adorava. Aí trouxeram o John Cryer como o Lex Luthor também. Nossa, meu Deus do céu. Tiraram ele de 2 homens e meio pra virar o Lex Luthor, cara. Putz, grila. A minha parte Brincadeira. favorita dele como Lex Luthor é ele em frente aos arcos da Lapa e o GC embaixo dizendo que ele estava em São Paulo. Nossa senhora! É tipo o jogo. Essa referência não vai pegar, ô Rafa, mas é tipo o jogo do Max Payne 3, que se passa em São Paulo, e aí tem um pântano no Rio Tietê. Saca? Tipo, não é um canal do Rio Tietê, assim, é um pântano. Mas, falando também um pouco, né, sobre outros personagens e tudo mais, a gente teve também, acho que, o que fez as séries ficarem memoráveis também, além de seus personagens bons ali, foram os vilões também, né? E a volta de alguns personagens ali que faziam parte de outras séries da DC mais antigas, né? Principalmente na série do Flash, né? Que trouxeram o ator que fez o Flash lá da série dos anos 90, como o pai do Barry Allen também, né? E tudo mais. Pô, foi muito bacana isso. Mas, cara, trouxeram o Mark Hamill, né? Como um dos vilões ali da temporada do Flash, cara. Eu achei isso muito maneiro. Em Supergirl também, quem fazia a mãe dela era a atriz que fez a Supergirl há 500 mil anos atrás, e o pai Isso, aquele dela filme. era o Superman. Nossa. É verdade, é Década de verdade, é 90, verdade. né? Isso. Isso eu Nossa, achava muito legal, mano. é muito, né? O Dean Cain, o nome do ator, né, que fez o Super-Homem lá. Uhum. Caraca, é verdade. As minhas aventuras com o Superman, olha aí. Clark Lois. Muito bom. Ai, ai. Mas é legal também a gente pensar nesses outros personagens também que surgiram ali também, né? E trouxeram alguns personagens meio lado B da DC também, né? Como a Nevasca, né? Que foi a Danielle Panabaker, né? Que foi a Kathleen Snow. A Iris West também, né? Que trouxeram ela também. O próprio Cobalto, né? Caraca, o Cobalto trouxe. Meu Deus do céu, o Cobalto. Trouxeram também o Vibro, que foi o próprio Cisco, né? E tudo mais. O Kid Flash, que foi o Wally West, cara. Foi uma galera, o Homem Elástico, cara, que ninguém lembra desse personagem, trouxeram também Nossa, pro verdade. Flash. O Cicada também, que apareceu muito pouco nos quadrinhos, não é um grande vilão assim, mas enfim, né, tava ali. Até pra própria série do Arrow também, a Rafa falou sobre o arco final, né, do Arrow, né, e trouxeram um monitor, que é tipo o Vigia da DC, né, e pra poder fazer aquela crise iminente lá do Elseworlds e tudo mais e tal. Pô, mas eu não gostei do monitor. Eu realmente também não gostei desse arco final ali do Elseworlds e tal. Eu não achei legal também, não. Mas eu lembro que na época também, aí só voltando um pouco em relação ao personagem da Canário Negro, eu lembro que na época também a CW tentou tirar do papel uma série da Aves de Rapina, né, que ia ter a Dina, né? A Dina não, como é que se diz? Ai, meu Deus. A Laurel Lance como a Canário, né? E ia ter também a Mia Smoke, né?
como personagem ali também das aves de rapina, né? Eles tentaram ia tirar do papel. Ia ser ela, a Mia Queen, como a Arqueiro Verde, né? No caso, a Arqueira Verde. Os Canários, então era The Arrow and the Canaries, se não me engano, acho o nome da série. Que, vou falar, sendo bem honesta, eu teria consumido. Eu também, eu juro pra você. Eu não vou Porque se mentir, não. tinha alguma coisa muito maneira da última temporada de Arrow, foi a Catherine McNamara ali com a Mia Smoke, porque realmente eu acho que ela combinou, ela abraçou bem o personagem ali, sabe? Ela, pra mim, foi convincente como filha do Oliver com a Felicity. Porque ela tinha Uhum. os dois, real. Então eu assistiria. Eu super assistiria também. E você, Ká? Eu veria sem problema, eu vi tudo, mano. Eu vi Legends of Tomorrow, eu vi o Flash até o final, sim, eu vi até o final. Eu vi Arrow, eu vi. Qual outro? Superman e Lois também. Uhum. Vi. Mano, essa eu veria, com certeza. E lembrando que, por mais que tenham esses altos e muitos baixos dessas séries da CW, pelo menos na época era muito minha série de conforto, sabe? Uhum. Uhum. Então, assim. Não, justíssimo, justíssimo. E a gente não falou muito assim de Legends of Tomorrow, mas aí a gente entrando um pouco nessa série, né? Ela foi meio que a tentativa de fazer a Liga da Justiça dentro das séries, né? E aí foram 7 temporadas. Meu Deus, teve 7 temporadas. Eu acho que se eu vi até a 4 foi muito. Porque depois começou a ficar um pouco intragável pra mim. Desculpa. Mas Ofendendo minha família de novo. Ô, minha querida, desculpa. Mas você já me apunhou ela no coração aí em alguns episódios atrás aí? Então, só tô. Ih, olha lá. Mas é tudo no amor, tudo no Desculpa. amor, gente. Pelo amor de Deus. Nada aqui a gente não tá se alfinetando. Pelo menos não na frente dos outros. Mas a Lendas do Amanhã, eu acho que foi uma ideia muito bacana, né? De reunir ali vários personagens e tudo mais e tal. Porque principalmente pegou personagens que apareceram nessas séries, obviamente Flash e Arrow, né? E aí eles reuniram pra poder fazer esse time de super-heróis aí, né? Aí tinha o Nuclear, tinha o Átomo, né? Cara, o Brandon Routh, né? Que foi o super-homem no filme do eu esqueci o nome do diretor, mas enfim, Bryan Singer, né? Esse filho da mãe. E aí, trouxeram o Brandon Routh como o Átomo, o Ray Palmer, né? Aí tem o Rip Hunter também, que era outro personagem. E ninguém lembra da DC, ninguém lembra, né? Tiraram ele do fundo do baú. Aí trouxeram a Sarah Lance de volta, né? Como a Canário Branco, né? Aí tem Mulher Gavião também, né? O Gavião Negro, enfim, né? Tem uma galera ali também que veio fazer parte, né? Vários heróis ali diferentes, né, que fizeram parte do elenco do Lendas do Amanhã, né? E alguns vilões como líderes também, né? O que eu acho muito bacana. Pra mim, a parte mais interessante de Legends é que eles sabiam que eles eram, tipo assim, a escória das séries de heróis da DC no momento. Eles sabiam que eles não tinham chance contra ninguém. Então eles avacalhavam de verdade. Eles faziam um negócio muito zoado. Eu lembro que teve um vilão que era um bicho de pelúcia gigante, mano. Que é isso, sabe? Ele era o vilão super que eles tiveram que derrotar no final da temporada. Mano, Sim. isso sim, que presta, sabe? Que eles sabem que eles são muito zoados e eles abraçam isso. Por isso que eu gosto muito dela. Não, e eu acho ótimo que eles tenham abraçado a galhofa ali, colocado vários personagens ali lá do C da DC, lá do D da DC, sabe? Tipo, eu acho muito bacana, né? Porque realmente eles sabiam que eram tratados assim, né? E pelo menos ou como as pessoas viam assim, né? Porque a série em si tinha um valor de produção até alto, né? Pra uma série que era meio secundária ali, né? Nesse universo do Arrowverse, né? Pra mim, ela sempre será ouro no meu coração. Top 1. Muito bom, muito bom. E outra série também que teve grande destaque, né? Além de Supergirl, teve Superman Lois também, né? Que foi uma
uma ótima notícia ali, depois de muita coisa que não foi legal, né, dentro do Arrowverse. Aí veio o Superman Lois, cara, com o Tyler Hoechlin como Clark Kent Kal-El, Super-Homem, né? E, cara, que série bacana. Foram poucas temporadas, 4 temporadas, começou muito tarde, já quase no final de vida ali do Arrowverse. Mas, cara, eu achei uma série fantástica, assim, né? Essa visão única que eles deram que essa série deu pra super família, né? Porque ali o Clark Kent e a Lois já estão com 2 filhos, né? Os filhos já estão adolescentes, né? Ganhando superpoderes também e tudo mais. Aham. Cara, eu acho muito maneiro, eu achei muito maneiro. Principalmente a última temporada sabe, é ouro demais, é ouro demais. Com certeza. É algo que eles trouxeram, tipo, entre aspas, o lado mais humano. Humano não, mas porque ele meio que, né, desde quando cresceu, eu acho que sempre se tornou muito mais humano do que muitas outras pessoas. Mas é para mostrar a parte mais humana, mais ali, né, mais caseira do nosso Clark Kent, Uhum. né, e a questão, tipo, além de salvar o mundo, né, salvar o universo, enfim, e também ter os seus problemas ali com a família, 2 filhos adolescentes, os problemas que os filhos estão enfrentando, ele saber lidar com isso e a questão da família dele e tudo mais. É algo que a gente não... Assim, é um lado que a gente não via desde a época lá de Smallville, né? Sim, verdade, é Então verdade. foi muito legal. Por mais que tenha sido 4 temporadas, mas eles souberam realmente fazer isso daí. Sim, concordo. Eu gosto muito desse formato que eles deram, e principalmente, aí você me desculpa novamente, Rafa, mas eles não fizeram temporadas de 20 e poucos episódios, cara. Ai, que maravilha, como eu fico feliz com isso. Ai, Ai, mas ai. aí, se você pegar também o Lendas do Amanhã, o Legends of Tomorrow, nenhuma das temporadas ali acho que tem mais do que, vamos lá, 15, 16 episódios. E Ahn, é. vou Olha. verificar. Aí, ó. Vou Aí, aí. verificar. Muito. Aí, ó. Tô te falando. Tô te falando. Mas eu acho que Lendas da Manhã, assim, pelo que eu tô vendo aqui, realmente, nenhuma das temporadas tem mais do que 15, 16 episódios. Assim, acho que é o máximo. Né? Eu acho que também por conta de ser uma série que pelo menos a CW tratou como série secundária, né? Por mais que seja uma das suas favoritas, mas infelizmente foi o que aconteceu, a realidade dos fatos, né? Mas tá aí, a série de qualidade com poucos episódios, veja só você. Mas, indo Então, aqui, né? veja só, né? Mas aí, agora, finalmente indo para a parte final do nosso episódio, né? Dessa discussão maravilhosa que tivemos aqui sobre Arrowverse, né? Arrow terminou ali com a última temporada um pouco mais concisa, né? Foram 10 episódios só, a última temporada de Arrow. Apesar de menos episódios, não foi uma temporada boa, né? Teve ali o último grande crossover, que foi o Elseworlds, se eu não me engano, né? E eu não gostei do encerramento. Não gostei do encerramento. Eu acho que ficou muito aquém daquilo que foi construído durante, sei lá, mais de 10 anos, né, de desenvolvimento desse Arrowverse. Acho que ficou uma coisa muito... Ficou jogado, né, a forma como o Arrow precisou se sacrificar, né, no final das contas. E aí teve a Mia que apareceu... Era uma personagem que queriam colocar ela no lugar do arqueiro para continuar com o arqueiro, mas também acho que a galera não comprou, por mais que eu tenha gostado, né? Cara, eu acho que o encerramento de Arrow foi um ponto marcante ali também da infeliz derrocada que a CW estava dando em relação à sua produção, às suas produções também, né? Então, muita coisa já estava sendo cancelada, já estava visto de ser cancelada, né? Enfim, muito problema de desenvolvimento também, né? E tal. Então, realmente foi... o fim do Arrow realmente ficou muito aquém daquilo que... O legado do herói que ele construiu lá no começo, né? Pra mim,
a última temporada de Arrow, né, o final de Arrow, teve N coisas erradas. Não consigo nem contar quantas foram. Pra mim, começou a errar quando ele passou uma temporada inteira lutando pra ser pai do moleque. E aí, no final da temporada, ele falou: opa, desculpa, eu não posso ser seu pai, tchau. E aí, no mesmo Cara, episódio, isso ele foi descobre que a bizarro. Felicity tá grávida. Não, isso foi muito errado. Sabe? Bizarro, Isso pra mim foi muito zoado. Foi muito zoado. E aí depois vem a temporada seguinte, que o moleque tá velho já, é o mesmo moleque antes, a gente descobre depois que ele tá velho, e aí tem a filha, e, pô, dava pra ter feito uma parada super legal com isso, mas ao mesmo tempo, a Emily Beth Rickards, que era a atriz que fazia Felicity, ela não queria participar da última temporada, então ela saiu da série e entrou só como personagem, participação especial, então também ficou faltando isso, sabe? Pra mim foram muitas coisas erradas e eles não souberam dar um final digno pra uma série que impactou a vida de tantas pessoas e gerou um universo inteiro. Sim, concordo. Foi muito importante o legado de Arrow, né? Não só para as séries da CW, as outras séries, né? Teve Batwoman também, né? A gente falou aqui de várias outras séries, mas eu acho que pro gênero de super-heróis na TV, eu acho que foi muito importante, né? Eu acho que Arrow meio que deu um tom do que por exemplo, a própria Marvel veio fazer depois com alguns heróis, né? O próprio Demolidor depois com a série lá na Netflix, né? Eu acho que eles se pegaram muito no que foi o auge da série Arrow, né? E das outras séries também, né? No que tiveram no seu auge. E conseguiram impregnar muito desse sistema na produção dessas séries de herói também, né? Dá pra ver muito de Arrow nas temporadas de Demolidor da Netflix e tudo mais. Dá pra ver bastante, assim. Né? Obviamente não guardadas as devidas proporções, né? Eram séries que foram feitas e pensadas em épocas diferentes, né? Mas eu acho que eles influenciaram muito o gênero de super-herói dentro da TV, né? Eu ia falar assim, pô, amigo, eu acho que você se empolgou agora, eu acho que você foi bem emocionado nessa. Talvez. Não vou dizer que não, mas. Mas impactou, de certa forma. Não vai dizer que não impactou, porque impactou, cara. Não vou dizer que, né, assim, Impactou porque, né, impactou porque mostrou que gente. tinha um mercado pra série de herói, velho. Mas isso é impacto também. Isso de certa forma, impacto. Pode não ter sido porra. baseado um pra um, mas é impacto, gente. Pelo amor de Deus. Pô, mas aí você falar assim, não, dá pra você ver o Arrow e Demolidor. Pô, cara, foi muita emoção aí, né? Eu que tô defendendo a minha Dá. família desde o início desse episódio, tenho coragem de falar isso. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Tá vendo? Vai dar pra ver. Dá pra ver. Se você forçar um pouquinho, ajustar um pouco a lente ali, dá pra ver um pouquinho sim. Fecha os olhos, tampa o ouvido, desliga a televisão e você consegue ver. É verdade. E aí, infelizmente, depois, né, com o fim de Arrow, né, um a um, as séries foram sendo encerradas, né, o Lendas da Manhã acabou sendo cancelado em 2022, né, o Batwoman, infelizmente, só teve 2 temporadas, mas foi muito problemático a produção toda, né, porque trocou a atriz, né, da primeira pra segunda, foi um salseiro do caramba, né, e infelizmente teve esse problema. Supergirl também acabou, né, acho que foram 5 temporadas, se eu não me engano. Aí teve, a última série foi que fechou, encerrou, né, o Arrowverse, foi Superman Lois, que encerrou no ano passado, né, que encerrou com chave de ouro, inclusive, porque Superman Lois é uma baita de uma série, né, e a última temporada é incrível, né, teve ali um Lex Luthor todo diferentão, meio motoqueiro e tal, pô, foi Clube da Moto ali, foi meio maneiro, cara, gostei pra caramba, né, e meio brucutu, e foi muito bacana. Cara, que legado também, né, e que saudade que eu tenho dessa época de poder acompanhar Arrow toda semana, né, foi um negócio bem marcante também, eu acho que não só pra gente aqui, mas que pra uma legião de fãs do mundo inteiro, né. Com certeza. Bom, já era algo que estava faltando, né? Não. Eram personagens também que não se via, né?
Não era algo que, tipo, você, pô, não, mas eu já vi série. Não era tipo, já vi série do Super-Homem, não é? Já vi série do Batman, já vi série do. Entre aspas, né? Modo de falar do Flash, sabe? É tipo, você trazer personagens que são desse mundo, mas que eles também têm certa. Podem ter certa. Eu acho que visibilidade, não sei, assim, na questão. Relevância, né? Relevância. Na questão do personagem, tipo, ó, esse personagem aqui, ele tem, né, no meio da história de todos ali, do universo da DC, ele tem a própria história dele, tem tudo que acontece dentro do universo daquele personagem, que no caso é do Arrowverse. Também concordo, marcou sim, pelo menos eu sei que teve muita gente que era fã dessas séries na época, quando passava, por mais que tenha tido suas falhas, mas eram fãs sim, muita gente que gostava dessas séries. Teve sua marca, mas né, depois de certo tempo e de todo ocorrido, e até por conta de problemas da própria CW e tudo mais. Uhum. Mas não deixa de ser algo que foi. Eu acho que eu posso dizer que, tipo, ok, foi bom ter existido, sabe? Passou, foi Uhum. legal, foi muito bom. Seria bom se continuasse, um exemplo, nos dias de hoje? Não sei, talvez não, né? Ainda mais Uhum. com todo o Talvez avanço. talvez um reboot? Talvez, mas não sei. Até outras séries também, do jeito que eles estavam fazendo, mas acho que não pela CW. Talvez se já fosse algum outro tipo de estúdio que fizesse, enfim. Uhum. Até porque a CW mesmo hoje ela não existe mais, né? Tudo foi parar dentro da Max, né? E da Warner, né? A Warner é detentora, né? Da DC, enfim, de Sim. produções e tudo mais. Então tanto que as duas últimas temporadas de Superman e Lois, elas foram produzidas diretamente pela Max também, né? E foram distribuídas direto no streaming, porque antes era outro streaming, era a CW, né? Inclusive e tal. E aí eu não sei se hoje valeria, sei lá, eu acho que tá muito cedo ainda pra um reboot, talvez, ainda, né? Mas e também acho que foi pego muito por conta dos problemas da CW e da própria Warner também, né, Rafa? Que teve aqueles problemas de venda, né, pra Discovery, depois pra não sei mais quem. E, pô, teve muito desse imbróglio também, acho que atrapalhou muito também, né? E acabou decretando o fim de tudo também, né? Sim, foi burocracia, né? Acaba atrapalhando sempre a produção das séries e a alegria dos fãs. Mas é uma coisa que acontece, a gente sabe que tem que lidar com isso. E a gente tem que até agradecer, porque algumas dessas séries nem existiriam se a CW não tivesse decidido comprar elas, como foi o caso de Supergirl, que a primeira temporada era da CBS. E a Sim, CW verdade, decidiu comprar para continuar produzindo, sabe? Uhum. Então, Mas eu acho que a gente não pode negar que o Arrowverse deixou um legado muito, muito impactante. E eu não acredito que seja um momento para fazer um reboot. Eu acredito que pelos próximos 10 anos não vai ser um bom momento para fazer um reboot, porque são personagens que Uhum, ficaram uhum. muito marcados. Esses personagens marcaram, querendo ou não, Stephen Amell é o Arqueiro Verde. Sim, O verdade. Grant Verdade. Gustin é o Flash, sabe? Então eu acredito que Uhum. tem que demorar, mas e se fizer, vai ter que fazer uma pegada bem diferente. Bem diferente. Ah, com certeza. Com Porque certeza. porque o formato já não funciona mais, é o que vocês falaram. E daqui a um tempo o foco atual também não Reconheceu! vai funcionar mais. Reconheceu! Olha só! Não funciona mais para as pessoas que não sabem ver TV. Para mim, ele é o formato ideal. Na minha opinião, minha pessoa, Rafaela, 24 episódios é o ideal, gente. Tá certo, muito bem, é isso aí. Mas é isso, minha gente. Últimos comentários aí sobre Arrowverse. Acho que conseguimos cobrir bem aí, né? Bastante sobre Arrowverse. Obviamente a gente não entrou nas intricidades, né?
episódios, né, de temáticas aqui. Foi mais um programa para matar essa saudade, essa nostalgia bem bacana que a gente tem, né, em relação a Arrowverse, né, e pra Rafa, o Legends of Tomorrow, né, e ela é uma das 5 fãs do mundo inteiro. Eu sou uma das 5 fãs de Legends of Tomorrow e Eternos, tá? Eternos eu tô Marvel, contigo. no caso. Eternos eu tô contigo. Eternos eu tô contigo. aí. Eu adoro Eternos. Eu adoro. conheço uma garota aqui, ela estuda comigo. Tem uma garota que estuda comigo, é fã de Eternos também. Sou eu, você e ela. Aí, ó, pronto. Nosso clubinho já tá formado. Mas é isso, galera. Então, vamos encerrando aqui por hoje o nosso bate-papo. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer a você, querido ouvinte, principalmente por estar aqui mais uma semana com a gente, ouvindo a gente falar de cultura pop, né? E essa semana falando sobre Arrowverse, né? Tivemos programas interessantes aí. Esse ano, felizmente, estamos conseguindo manter a regularidade de um programa por semana, então tá bem bacana isso. Então, esperamos continuar assim, né? Quero agradecer aqui os meus queridos da bancada também por estarem aqui comigo mais uma semana. Vejo vocês na próxima, né? Muito obrigado de verdade, né? E vou pedir mais uma vez para você, querido ouvinte que está ouvindo a gente aqui, ou pelo YouTube ou pelo Spotify, não deixem de seguir a gente por esses canais. Aperta aí o seguir, aperta o sininho também para receber notificações de quando episódios novos da casa, não só do Overview, mas outros episódios de outros podcasts entrarem no ar também, né? Tem conteúdo da Black em podcast a semana inteira. Tem podcast novo que tá surgindo, que tá quase saindo do forninho, então aguarde que vai ter novidade aí dentro de muito em breve. Se você está ouvindo por algum agregador de podcast que permita algum tipo de avaliação, por favor, deixe a sua avaliação, porque isso ajuda a gente demais a ser mais relevante para mais pessoas, né? Deixe um comentário aí nas nossas redes sociais também, né? Nós estamos lá no Instagram como @BlackCompanyBR_, né? Nós estamos no Threads também, nós estamos no Blue Sky, nós estamos no X. Os links vão estar aqui na descrição desse episódio, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e eu vejo vocês numa próxima. Até lá.